Olá, igreja. Olá a todos. É uma alegria estar novamente com vocês para a gente compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre um personagem da Bíblia, que eu acredito seja bastante conhecido, mas talvez nem tanto entendido, que é Sansão. Sansão do livro de Juízes. O que nós vamos falar vai ser baseado no livro Juízes para Você, de Timothy Keller, e alguns trechos da palestra de Luiz Fontes. Nós vamos abordar 4 capítulos de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16, 13 a 16. É impossível ler todos os capítulos, lógico, mas nós vamos comentar vários deles e alguns deles nós vamos ler sim. Então, se for possível para vocês lerem esses capítulos depois, vai ser, eu acredito, bastante interessante para entender melhor o que nós vamos falar. É claro que nós precisamos ser transformados. E essa transformação, ela passa pela cruz, pelo caminho da cruz, sem dúvida nenhuma. Na cruz é destruído o nosso velho homem, a nossa velha maneira de ser. Isso é fundamental para que a gente amadureça, para o progresso da nossa maturidade. Nós estamos num campo de batalha, ainda mais nos dias de hoje, com essa pandemia que estamos vivendo. Realmente é uma guerra. E o foco das nossas atenções, o foco da nossa vida precisa estar em Cristo. Caso contrário, nós vamos sofrer bastante, mais do que se não fosse isso. Sansão é um personagem bíblico bastante conhecido. Ele teria uma força descomunal, e a maioria das pessoas interpreta essa força proveniente dos seus cabelos. Será que é isso mesmo, a real explicação da sua força? Nós vamos tentar falar. Uma autora chamada Rebecca Manley Pippert, com o seu livro Out of the Salt Shaker, ou seja, traduzido Fora do Saleiro, ela nos diz que qualquer coisa que nos controle se torna nosso Deus. Nós não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor de nossa vida. Eu perguntaria para vocês, qual que é o Senhor da sua vida hoje? Há muitas coisas boas que pode ser o Senhor de nossas vidas. Nosso trabalho, nossa religião, a riqueza, ser uma celebridade, o prazer, a ideologia, a nossa realização, tudo isso pode se tornar nosso Deus. Na época de Juízes, isso está em Juízes 21, versículo 25, está escrito lá que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Apesar de ter se passado praticamente 3.000 anos do livro de Juízes para os dias de hoje, existem muitos paralelos entre aquela época e a época de hoje. Naquela época, o povo de Israel tinha que escolher diariamente entre servir a Deus como seu Senhor ou as preferências e tendências daquela época, muito semelhante aos dias de hoje, onde você pode escolher o Senhor ou pode escolher todo o resto que te agrade, que te faz mais feliz, entre aspas. E Juízes relata como Israel fracassou nessa tarefa. Deus está no controle, seja qual for a situação, mesmo que estamos passando hoje, Deus está no controle. Ele realiza sua vontade por meio de pessoas fracas e, apesar dessas pessoas fracas, por meio de nós. Sansão é o último líder escolhido por Deus no livro de Juízes. Muitas coisas que os israelitas faziam não eram más aos seus olhos, mas eram um comportamento mau aos olhos de Deus. Pecado, então, não é desrespeitar apenas a nossa consciência, os meus próprios olhos, ou os padrões vigentes da época, mas sim desrespeitar a vontade de Deus para nós. O pecado traz armadilhas, temos até justificativas para praticá-lo, muitas justificativas para praticar o pecado. Mas a idolatria nem sempre, como falamos, se trata de coisas ruins. O ídolo nos engana. E qualquer coisa que nos afaste de Deus pode se tornar nosso ídolo. Em Juízes 13, versículos de 2 a 5, nós temos Manoá, da tribo de Dan, e a sua esposa. Não é citado o nome da esposa, mas ela era estéril. E aparece um anjo do Senhor para ela,
e diz que ela vai ter um filho. Ela não deveria beber vinho, não deveria comer nada impuro e nem cortar o cabelo do filho, porque o menino será nazireu consagrado para Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. É o que está lá nesses versículos. Sansão é o único juiz escolhido antes de nascer, ou mesmo antes de ser concebido. O voto nazireu, que referimos acima, ele está em número 6, versículos de 1 a 21, e tem, resumindo, 3 regras básicas. Não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse, não podia beber nada da videira, seja alcoólico ou não, e não podia tocar em nenhum cadáver, seja humano ou animal. O voto era voluntário e durava um tempo determinado. Porém, Sansão nasceria nazireu, não importasse a sua vontade. Os pais fizeram o voto. Ele seria nazireu o resto de sua vida. A concepção de Sansão lembra a concepção de Jesus. É Deus trabalhando por meio de uma criança que humanamente seria impossível nascer. A mãe era estéril, não tinha como nascer. Assim foi com Isaac, filho de Abrão, sendo Sara estéril e avançada em idade, bastante idosa. Samuel, que ungiu os 2 primeiros reis, nasceu de Ana, que era estéril. João Batista, que anunciou a vinda do Senhor, nasceu de Isabel, que era estéril e de idade avançada. Maria era virgem, deu à luz Jesus Cristo por intervenção do Espírito Santo. Ela não teve relações com nenhum homem, não teve relações com José. Nasceu sob a ação do Espírito Santo. Sansão foi o último dos juízes. Ele obteve vitória sobre os filisteus, mas essa vitória foi parcial, ela foi completada por Davi. Entretanto, Davi, apesar de ter vencido os filisteus, não venceu o pecado. Somente Jesus Cristo obteve a salvação completa. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele salvará seu povo dos seus pecados. O mundo nos coloca, assim, muitas regras, precisamos de regras. Mas o que precisamos mesmo é conhecer o Senhor, conhecer a palavra. Deus não nos vai dar um manual para cada decisão que precisamos tomar em nossas vidas, mas Ele nos dá algo muito melhor, Ele mesmo, a própria pessoa de Deus. Os cristãos do Novo Testamento receberam muito menos regras e regulamentações do que os crentes do Antigo Testamento. Paulo nos diz que precisamos, em Romanos 12, 2, ser transformados pela renovação da nossa mente. Somos orientados pelo Espírito Santo, somos transformados pelo Espírito Santo, somos amadurecidos pelo Espírito Santo. Sansão significa pequeno sol. O sol era um dos deuses dos cananeus. Isso era um indício de que havia uma mescla da adoração a Deus com a adoração aos ídolos das outras nações. Juízes 13, 24 diz que Sansão nasce e, à medida que cresce, é abençoado por Deus. No versículo 25 do mesmo capítulo, o Espírito do Senhor começa a trabalhar em Sansão. Sansão tem todas as vantagens espirituais. É o último juiz e a última grande esperança de Israel para resgatar o seu povo, o povo de Israel. Israel estava em cativeiro nas mãos dos filisteus por 40 anos, Juízes 13, versículo 1. Suas falhas, as falhas do povo de Israel, porém, indicarão que este povo de Deus precisará de um libertador melhor e maior do que Sansão, ou seja, o próprio Senhor Jesus. A história de Sansão é famosa, com uma combinação explosiva de sexo, violência, morte e poder. Daria um filme, realmente já foi feito filme a respeito dele. Mas ao invés de um grande juiz ou líder, ou mesmo um libertador, nós vemos em Sansão o personagem mais imperfeito e fraco do livro de Juízes, violento, impulsivo, libidinoso, infantil e egoísta. São características muito apropriadas. No versículo 25 do capítulo 13, Sansão já é adulto e o Espírito do Senhor começa a trabalhar nele. No capítulo 14, versículo 1, Sansão tem um impulso muito mais instintivo. Então aparece lá, um dia ele desceu a Timinate e viu ali uma jovem mulher filisteia. Voltou para casa e pediu para os seus pais que ele queria casar-se com aquela mulher.
Poxa, os pais ficaram angustiados, né, ao ver Sansão casar-se com uma mulher do povo inimigo de Israel, os filisteus. Os filisteus eram incircuncisos. Circuncisão era um sinal de que a família tinha uma aliança, um relacionamento pessoal com Deus. Estar fora da aliança com Deus preocupava sobremaneira os seus pais. Juízes 14:3, Sansão completa: ela agrada aos meus olhos. Não é o que a gente comentou no início, que em Juízes fazia o que se agradava aos seus olhos. Os israelitas faziam o que era certo aos seus próprios olhos, mas era mal aos olhos do Senhor. Sansão refletia a verdadeira condição espiritual de Israel. Sansão é impulsivo, sensual, controlado pelos sentidos. Ele não tinha autocontrole sexual. É indócil. Ele desdenha dos conselhos e da autoridade dos pais. É orgulhoso. Naquela época, o pai era o chefe da família e exercia controle, inclusive na escolha das esposas para os filhos. Em 2 Coríntios 6, versículos 14 a 16, Paulo faz um apelo aos crentes para que não se casem, não se unam àqueles que não cultuam o Deus verdadeiro. São julgos desiguais. Tais casamentos fragilizam a lealdade do crente a Deus. Neste contexto é que aparece a idolatria, que é destronar Deus por coisas boas que se tornaram mais importantes que o próprio Deus. Coisas boas que se tornam mais importantes que o próprio Deus. Nenhuma semelhança com hoje. Entretanto, 1 Coríntios 7, versículos de 12 a 15, Paulo diz que o crente já casado com um incrédulo não se divorcie, mas busque a edificação de um bom casamento. Por quê? Pela santificação no casamento, mesmo entre julgos desiguais, pelo convívio, você pode levar à salvação a pessoa que não tem o Senhor. Os filisteus dominavam Israel. A ocupação era totalmente pacífica. Mas foi importante Sansão ter achado sua mulher em Timnate com os filisteus, pois ele teria passagem livre entre os filisteus. Israel foi aculturada aos filisteus. Não se trata de uma escravidão, pois eles adotaram e se adaptaram aos valores, aos padrões morais, aos ídolos dos filisteus. Os israelitas haviam perdido a sua própria cultura, mas Deus estava no controle. Michael Wilcock disse que não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo. Quando não há conflito, quando a coisa anda bem, mundo e a igreja, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Isso vale muito bem para os dias atuais. O mundo não pode entrar na igreja, não pode tomar conta da igreja. Juízes 14, versículo 4, é um versículo crucial. Diz lá: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso, entre parênteses, o desejo veemente de Sansão se casar com a Filisteia. Esse desejo vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, para derrotar os filisteus. Então Deus vai usar a própria fraqueza de Sansão, a sua confraternização com os filisteus, o seu apetite sexual, seu temperamento vingativo e explosivo, para provocar um confronto entre os israelitas e os filisteus. A fraqueza de Sansão resulta em uma luta sangrenta e, por fim, uma divisão tão necessária entre as duas nações. Era uma luta para Israel não perder a sua identidade, que estava perdendo, estava sendo aculturado aos filisteus. Deus usa o comportamento pecaminoso dos israelitas para libertá-los. Então, muitas vezes a gente não sabe, mas Deus usa as nossas fraquezas, os nossos pecados para nos transformar, para gerar ocasiões, situações, tribulações para nos transformar. O povo de Deus, hoje e ontem, não tem de viver em paz com o mundo. Não tem de viver em paz com o mundo. Tiago 4:4 explica isso. Diz lá: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se formos iguais ao mundo, iremos adorar os ídolos e abandonaremos o Senhor. Seremos adúlteros. O mundo e a igreja não podem conviver pacificamente. Nos capítulos 14 e 15 de Juízes, há a consequência de quem Sansão é, impulsivo, indócil, de quem Israel é, sem distinção das nações ao redor.
e do que Deus está fazendo, resgatando o seu povo. Então, Sansão, impulsivo e indócil, Israel, indistinto dos povos ao redor, dos filisteus, e do que Deus está fazendo, resgatando o seu povo. Sansão, então, começa a menosprezar o seu voto nazireu. Capítulo 14, versículos de 5 a 6, diz assim: um leão novo o atacou, rugindo. E mais para frente, o Espírito do Senhor se apossou dele e ele despedaçou o leão com as mãos vazias. Ele matou o leão e pegou no animal morto. Como nazireu, ele não podia tocar no animal morto. Ao invés de se purificar no tabernáculo, no templo, ele foi ver a sua mulher. Mais tarde, toca novamente o animal morto, levando desta vez seus pais a se tornarem impuros, sem que soubessem. Versículos 8 e 9. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 14, Sansão se prepara para casar. Apresenta um enigma, algo para ser decifrado, e aposta com os amigos filisteus que não irão decifrar esse enigma. Os filisteus ameaçam a sua esposa. Ele, de tanto a esposa insistir, conta a sua esposa e essa esposa passa a informação adiante aos amigos filisteus. Versículos 15 a 18. No versículo 19, o Espírito do Senhor se apossa dele e vemos a vingança de Sansão. Ele mata 30 filisteus para se vingar e pagar a dívida do enigma para os amigos filisteus, que eram 30 vestes que ele tinha que pagar. No versículo 20, sua esposa foi dada por mulher ao seu companheiro de honra. O pai da sua esposa não permite que ele continue com a sua esposa e a dá para um companheiro dele de honra. No capítulo 15, versículos 4 e 5, com uma raiva explosiva, ele incendeia as plantações dos filisteus. Versículo 6, em retaliação, os filisteus atearam fogo em sua esposa e em seu pai. Nos versículos 7 e 8, Sansão jura vingança e massacra muitos filisteus. Sansão é parecido com os inimigos de Deus. Em todos esses episódios, o Espírito do Senhor veio sobre ele em poder. Ele estava dando poder para Sansão. Deus dá poderes sobrenaturais a Sansão. Deus começa a salvar seu povo ao separá-lo dos ídolos e do mundo ao redor, dos filisteus. Deus usa pessoas falhas e fracas como Sansão. Deus também usa nossas falhas para obter o seu sucesso. Deus trabalha por meio de pecadores e de situações pecaminosas e as transforma. Ele trabalha em nós nos problemas, como também nos períodos em que tudo vai bem. Então, tanto num período que vai bem em nossas vidas, como quando temos muitos problemas, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Romanos 8, 28 diz que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Voltando a Juízes, capítulo 15, versículo 10. Os filisteus vão para Judá para amarrar Sansão por vingança. Versículos 11 e 13. A própria tribo de Judá, os próprios israelitas, com 3.000 homens, vão até Sansão e o prendem e o entregam aos seus inimigos, temendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Não querem arriscar. Mais uma vez, o Espírito do Senhor se apossou dele. Sansão arrebenta as cordas e, com uma queixada de jumento ainda fresca, ele tinha deixado os votos nazireus para trás, porque o jumento estava morto, pegou a queixada, mata 1.000 homens, versículos 14 e 15, zombando deles. Pela primeira vez, Sansão fala com Deus. Ele exige que Deus o ajude e reclama que ele não faz isso, versículo 18. Está totalmente cego para as coisas de Deus. Sansão usa a força que Deus lhe dá, mas não depende de Deus. Usa a força, mas não depende de Deus. Deus trabalha na vida de Sansão. No versículo 20, este versículo nos diz que Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. Porém, ele não libertou Israel da opressão física e nem da opressão espiritual. Sansão tem o Espírito de Deus, mas não cresce, não amadurece, não cresce em santidade. Como ele pode ter sido tão usado e mesmo assim ter tanta falta de paciência, de humildade e autocontrole? Que Deus tinha um propósito na vida de Sansão.
Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. É possível ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, nos fala que os dons do Espírito são aptidões para o fazer, para as habilidades. Gálatas 5, 22 e 23 diz do fruto do Espírito, que implica traços de caráter, traços do ser humano, traços do ser, do caráter. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, diz que é possível ter os dons, mas não ter o fruto do amor, sem o amor, os dons não valem nada. O fruto é a prova do crescimento espiritual. O amor é a prova do crescimento espiritual. Então, o melhor indicador de saúde espiritual é a nossa vida, e principalmente a nossa vida de oração, e não as nossas atividades religiosas. Precisamos evitar o que Sansão vivia, uma vida solitária. Precisamos ter comunhão, viver em comunhão. Sansão agia em benefício próprio, mas não em obediência ao Senhor. Não adianta nada, se você não é obediente, o Senhor vai te fustigar, o Senhor vai levar você a ter várias oportunidades para fazê-lo, vários problemas, tribulações, até você obedecer ao Senhor. No final do capítulo 15, Sansão escapou dos filisteus e já liderava Israel há 20 anos. Um dia, Sansão foi a Gaza, capital dos filisteus, e viu ali uma prostituta. Capítulo 16, versículo 1. Sansão é atraído a uma situação extremamente perigosa por sua queda por mulheres. Seu comportamento vai se agravando, sua imprudência, sua compulsão sexual, tudo levando-o para uma armadilha. Por quê? Porque ele estava numa cidade murada, cercada por guardas, e ia se dar mal, ia ser preso. No capítulo 16, versículo 3, a sua força física foi mais exigida ainda. Para fugir dessa situação, ele arrancou as portas da cidade, que estavam fechadas, e as carregou por mais de 60 quilômetros até um monte perto de Hebrom. Quanto mais Deus abençoava Sansão com força para combater os inimigos, mais ele se sentia confiante na sua própria invulnerabilidade, com um comportamento mais irresponsável. Ele achava que vinha dele a força, que o comportamento era certo para ele, ele não dependia do Senhor, e a força vinha do Senhor. João Flávio diz que ganhos externos estão ligados a perdas internas, e ganhos internos, como crescimento e humildade, autocontrole e sabedoria, estão ligados muitas vezes a perdas externas, tais como finanças, carreira profissional, relacionamentos desfeitos. Então, quando se ganha externamente, muitas vezes se perde internamente. Humildade, autocontrole, sabedoria. E quando se ganha externamente, se perde internamente. E quando se ganha internamente, como humildade, autocontrole e sabedoria, muitas vezes se perde coisas no nosso dia a dia, como carreira profissional, finanças e relacionamentos. Na graça, Deus usa até mesmo nossos fracassos e fraquezas para nos beneficiar. Mas no pecado, usamos até as dádivas e as forças de Deus contra Deus. Nós, como pecadores, usamos as bênçãos de Deus para arruinar a nossa vida. Era isso que estava fazendo Sansão. Romanos capítulo 1, Paulo diz que a pior coisa que Deus pode fazer é nos dar o que desejamos. Como um filho pequeno, que você dá tudo o que ele deseja, você vai acabar arruinando o seu filho. E um desses arruinadores de nossas vidas é o sucesso. Tomar cuidado. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, geralmente, são as que vivem mais longe de Deus. É o famoso eu me basto, não preciso de mais ninguém, não preciso de Deus. Juízes 16, versículo 4, Sansão se apaixona por uma mulher do Vale de Soreque. Teve várias mulheres. Vale de Soreque é um território filisteu, chamada essa mulher Dalila, famosa Dalila, que quer dizer fraqueza em hebraico. Dalila vai governá-lo e vai destruir a fonte do seu poder espiritual. No versículo 5, os filisteus abordam Dalila e prometem dinheiro, muito dinheiro, para descobrir o segredo da força de Sansão. Por que Dalila vai trair Sansão? Ganância. Lá é claro, ganância, quero dinheiro.
Porém, além disso, foram os chefes filisteus que procuraram Dalila, ou seja, Sansão a ameaça. Se Dalila entregar Sansão, ela vai ser a heroína da nação dos filisteus. Vai receber riqueza, poder e influência. Bastante tentador. No versículo 6, parece ridículo, mas ela pergunta a Sansão como ele poderia ser amarrado e subjugado. Como é que alguém vai deixar outra pessoa perguntar assim, olha, o que eu preciso fazer para saber de onde vêm as suas forças, como eu posso fazer para te amarrar, para deixar você imóvel? Ele mente. O jogo continua, é um jogo. Sansão era motivado pelo excesso de confiança e pela atração ao perigo. Ele gostava de perigo. No capítulo 16, versículo 9, não há como ter dúvidas quanto às intenções de Dalila. Ele dependia tanto de Dalila que ele estava cego quanto às intenções da mulher. No versículo 15, ela disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? No versículo 17, ele lhe revela tudo. Sansão não aguentaria decepcionar Dalila, mesmo sabendo que ela planeja acabar com ele. Um típico relacionamento destrutivo. Sansão usou Dalila para o seu prazer sexual e provavelmente pela emoção do perigo que ele tanto gostava. Dalila usou Sansão para conquistar riqueza e fama. A verdade é que não podemos amar completamente alguém enquanto não amamos a Deus. O verdadeiro amor é o amor que Deus tem para conosco e nós estamos aprendendo a ter com Ele, com as pessoas, com o nosso próximo. No versículo 18, Dalila manda chamar seus chefes. Já tinha o segredo. A força estaria nos cabelos. No versículo 19, Sansão tem a cabeça raspada enquanto dorme. Sua força desapareceu. Como é que uma pessoa dormindo deixa raspar a sua cabeça, não é isso? No versículo 20, estranhamente Sansão acorda e diz, sairei e me livrarei como das outras vezes. O que acontece é que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. O Espírito do Senhor havia se retirado dele. Por que Sansão não fugiu? Porque ele realmente não acreditava que seu cabelo, ou mesmo o voto nazireu, fosse a fonte de toda a sua força. Ele achava que teria força para sempre. Não dependia do cabelo, nem do voto nazireu. Sansão não conseguia ver como era dependente da graça de Deus. Ele não via a sua dependência de Deus. O poder de Deus é diferente. Ele depende de um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós não vamos ter a graça de Deus em nossas vidas. Nós não vamos ter poder em nossas vidas. O poder de Deus acontece na consagração, na nossa consagração. O que realmente importa não é o que o cabelo de Sansão tenha sido cortado ou não, mas que o Senhor havia se retirado dele. Juízes 16, capítulo 16, versículo 20. Então não importa se o cabelo foi cortado ou não, mas que o Senhor havia se retirado dele. Sansão perdeu sua força por perder a consagração com o Senhor. O poder de Deus ele é imprevisível, depende totalmente de Deus e não é perdido facilmente. A nossa vida cristã, assim como a nossa força espiritual, flui do nosso relacionamento com Deus, e não como uma tentativa de alcançar um favor ou uma bênção de Deus. Então não é um favor, não é uma bênção, mas o nosso relacionamento com Deus. Em Sansão, nós vemos 4 princípios espirituais. A nossa vocação espiritual, não pertencemos ao mundo, sermos sustentados pelo testemunho de Cristo, uma vida de consagração, que é a fonte do poder espiritual, que o inimigo quer destruir, a nossa consagração é o que o inimigo quer destruir, e em quarto, o propósito de Deus que não vai falhar, a sua vontade será feita de qualquer maneira. Se Deus quer uma coisa, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer, mesmo nas nossas vidas. O versículo 20 diz, o Senhor havia se retirado dele. Agora ele era mesmo fraco como qualquer outro homem. Ele foi capturado, foi cegado e foi algemado. Versículo 21. No 22, os filisteus deixaram o cabelo dele crescer novamente. Concluíram que, uma vez tendo o cabelo cortado, Sansão não era mais nazireu, tinha perdido o voto.
E a força de Sansão viria de sua dedicação ao Senhor por meio dos seus votos, e o seu poder teria acabado. Entretanto, a força de Sansão não apareceu dos votos que ele fez, mas do Deus a quem ele fez os votos. No capítulo 13, versículo 7, Deus havia dito que Sansão seria nazireu até o dia da sua morte. Então, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel ao que ele prometeu. A verdadeira competição não é entre Sansão e os filisteus, mas entre Yahvé, o Senhor, Deus, e Dagom, o falso deus dos filisteus. Deus não livrou seu povo apenas dos inimigos, mas acima de tudo da idolatria de Dagom, o deus dos filisteus. No capítulo 13, versículo 26, Sansão não está acabado. Ele pede para apalpar as colunas em que se apoia o templo e se encostou nelas. Ele estava num templo com os 3.000 homens e mulheres, os governantes dos filisteus, a estátua do deus dos filisteus, e ele está nela e encosta-se nessas colunas. Todos estavam debaixo do mesmo teto. No versículo 28, pela segunda vez na vida, Sansão orou. Segunda vez na vida, Sansão orou. Cego e fraco, ele pede: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, eu te suplico, dá-me forças só mais uma vez. Pediu força só mais uma vez. Pela primeira vez, Sansão exercita a sua fé. Ele reconhece que o Deus de Israel é o soberano, é o Deus da sua vida. Hebreus 11:34 nos diz que da fraqueza tiraram força. Sansão é humilhado e reconhece que depende da graça de Deus. O verdadeiro pecado de Sansão foi achar que tinha alguma coisa em especial dele mesmo, algum mérito dele e direito ao que nos é dado pela graça de graça. Ele achava que era tudo dele. Seu cabelo cresceu novamente, mas sua força não. Juízes 16:30, ele faz uma oração final: que eu morra com os filisteus. Sansão empurrou as colunas com toda a força. O templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, o momento mais importante de Sansão foi a sua morte. A morte de Sansão é muito diferente da morte do Senhor Jesus. Sansão está no templo de Dagom, foi incapaz de viver sob o senhorio de Deus e para a sua glória. A derrota de Sansão foi pela sua desobediência. Já o Senhor Jesus viveu sempre para a glória do Pai, obedeceu o Pai todas as vezes e morreu por causa da desobediência de outros, a nossa desobediência. A morte de Sansão cumpriu o papel limitado que Deus escolheu, que era começar a libertar Israel, capítulo 13, versículo 5. Já a morte de Jesus nos libertou de uma vez por todas, nos libertou do pecado, da morte. 1 Pedro 3,18, Hebreus 10:10. Entretanto, o fim de Sansão é uma figura, uma sombra da morte de Jesus. Sansão e Jesus foram traídos por alguém que se dizia amigo, no caso de Sansão, Dalila, no caso de Jesus, Judas. Ambos foram entregues a opressores estrangeiros. Ambos foram torturados, amarrados e expostos à zombaria pública. Ambos tiveram que realizar um ato espetacular, de Sansão destruir o templo e o Senhor morrer na cruz. Ambos morreram com os braços estendidos. Ambos esmagaram os inimigos ao morrer. Sansão esmagou os filisteus e Dagom, Jesus a Satanás com sua morte na cruz. Matou a idolatria e o poder da própria morte. Ambos foram salvadores solitários. Israel se tornou uma nação distinta dos demais povos em redor. Sansão começa como um homem forte que se mostra fraco. Termina como um homem fraco que se mostra mais forte do que nunca. Foi uma derrota vitoriosa. Jesus já se tornou fraco para ser forte. Agora há uma diferença crucial entre Sansão e o Senhor. A liderança de Sansão terminou com a sua morte. Capítulo 16, versículo 31. Já com Jesus, a história apenas começa com a sua morte. Aquele que se tornou fraco para salvar, governará em força e poder por toda a eternidade. Nós, cristãos, nós seguimos o mesmo modelo.
Nós precisamos nos tornar fracos para sermos fortes. No Senhor, nós somos fortes. Em nós mesmos, precisamos ser fracos. Paulo nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Precisamos entender o nosso chamamento, a nossa consagração. Ou poderemos ser presas fáceis para Satanás. Seremos distraídos por ele, levados à morte espiritual. Satanás é como um leão que ruge para nos atacar. Como um leão, ele emprega todos os seus recursos para atacar os jovens, os doentes, os indefesos e os que estão afastados do rebanho, os que estão afastados do Senhor. Precisamos ser luzeiros neste mundo tenebroso. Não podemos nos deixar enganar. Busquemos a Cristo, que é a nossa vida, que é a nossa alegria. Deus está formando Cristo em nós. Precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Precisamos manter o nosso velho homem na cruz, para que o Senhor opere em nós a sua ressurreição. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Não se esqueçam, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no meu canal. Que o Senhor nos dê uma ótima semana em Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, os nossos familiares. Que o Senhor nos proteja de todo mal, de toda doença. Amém.